Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Volte para Si. Eu sou Laura Schwember, fundadora da Cuide-se para Cuidar, e este é o seu espaço de respiro emocional, verdade prática e espiritualidade leve. Hoje eu quero conversar contigo sobre algo que muitas mulheres vivem, mas nem sempre conseguem nomear. É quando o relacionamento existe, mas o peso tá todo de um lado. É quando você sente que está sustentando tudo, a casa, a organização, as decisões, o emocional e muitas vezes até a relação. Talvez você já tenha pensado, por que parece que só eu me importo? Por que eu sinto que eu tô sempre dando mais? Se isso já passou pela tua cabeça, fica comigo até o final porque esse episódio é especialmente para você. Existe um conceito que está sendo cada vez mais estudado, cada vez mais falado, o que é bom, que é um conceito chamado carga mental. Nós já temos um episódio aqui, inclusive, falando só sobre isso, que é basicamente tudo aquilo que não aparece, mas precisa ser pensado, organizado, lembrado, antecipado. Carga mental cansa, carga mental demanda energia e em muitos lares essa carga recai em grande parte sobre a mulher. Além disso, o cérebro feminino tende a operar em estado de maior vigilância, tentando prever, evitar problemas, organizar tudo. E isso eu poderia estar falando por experiência própria, como mulher, eu sei literalmente disso que eu estou falando. Você que é mulher que está me escutando, tenho certeza que não precisa de pesquisa científica nenhuma para comprovar isso, porque você também certamente sente na pele. Mas quanto mais estudos são feitos, quanto mais pesquisas são feitas nessa área, mais se comprova isso que a gente está falando. O relatório Stress in America, da American Psychological Association, gente, estou usando meu inglês aqui, mas vamos voltar para o episódio. Esse relatório traz que mulheres relatam níveis mais altos de estresse contínuo do que os homens. Também tem maior responsabilidade invisível com planejamento, organização e cuidado. E a sobrecarga mental está diretamente relacionada à exaustão emocional e irritabilidade. Uma outra pesquisa da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que mulheres dedicam significativamente mais tempo para as tarefas domésticas e à carga invisível. Mesmo quando trabalham fora, continuam sendo as principais responsáveis pela gestão da casa. Ou seja, gente, não é só impressão. Existe uma sobrecarga real e documentada que recai sobre a mulher, principalmente no que ninguém vê. E isso gera, inclusive, o burnout, tá, gente? Por mais que o burnout ainda seja descrito principalmente como algo relacionado ao trabalho, diversos estudos já mostram que o mesmo padrão ocorre nas relações pessoais. Sobrecarga mais falta de reciprocidade resulta em esgotamento emocional. Isso é praticamente uma equação matemática, minha gente. E existem várias pesquisas já que usam inclusive o termo burnout materno, que muitas pessoas da área corporativa não querem aceitar, mas eu, Laura, concordo e acredito e já senti na pele o burnout materno. Então eu sou uma defensora desse termo porque nós temos sim que ampliar o olhar para o burnout. Muitas vezes ele não começa no trabalho, muitas vezes ele começa no trabalho e vai para casa, muitas vezes ele começa em casa e vai para o trabalho. A gente não tem como se separar e burnout não é apenas corporativo, burnout não é apenas algo do ambiente de trabalho. Nós podemos ter burnout sendo, com uma aspas bem grande, só dona de casa. Eu, Laura, inclusive, sou um exemplo vivo disso. Eu relato muito dessa minha trajetória no meu livro Cuide-se para Cuidar. Inclusive, mesmo eu não usando em vários momentos o termo burnout ali, várias pessoas já fazem essa associação. E essa sensação de estar se doando mais do que está recebendo, esse esgotamento constante, que não é só físico, é emocional, acaba gerando muitas vezes uma sensação de estar sozinha, mesmo acompanhada. Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Mas quem aqui já se sentiu
praticamente uma mãe solo, mesmo estando casada, mesmo estando na mesma casa, morando na mesma casa com o pai do seu filho. E por causa dessa percepção, inclusive, eu já vi alguns divórcios acontecerem, eu já escutei esses relatos de mulheres dizendo: eu prefiro estar divorciada, porque em casa, casada, eu me sinto já fazendo tudo sozinha e ainda tenho, palavras da pessoa, tá, gente? E ainda tenho o trabalho de cuidar do relacionamento, cuidar do casamento. Divorciada, a gente vai ter ali estabelecido pela justiça, cada dia é um ou cada semana é um, enfim, dependendo ali da guarda que é, geralmente guarda compartilhada. E pelo menos assim a pessoa se sente com um tempo respaldado por lei, respaldado pela justiça, de descanso, porque enquanto os filhos estão na casa do pai, essa pessoa consegue ter um tempo para ela. Claro que essa situação específica daria um podcast só para falar sobre isso, a gente não vai esmiuçar sobre esse assunto aqui, até porque o nosso objetivo principal aqui vai ser sempre evitar que isso aconteça, né? Divórcio é sempre um sofrimento para todas as partes envolvidas, mesmo quando o casal está decidido a se divorciar. Existem situações que não tem jeito, mas para todas as outras nós estamos aqui pensando em soluções possíveis. Porque realmente o ponto mais importante não é só entender todo esse contexto que a gente está trazendo, é perceber o que pode ser feito para evitar que isso continue acontecendo e mais do que isso, tá, gente? O que você tem feito a partir disso e como você pode dar o primeiro passo para isso. Repito, porque é sempre bom deixar claro. Sempre que eu trago a responsabilidade para você que está escutando, não é dizendo que você é a responsável pelos problemas que acontecem, e simplesmente que você é a responsável por fazer algo a respeito, uma vez que você está percebendo o que está acontecendo. E que bom por isso. Nós temos aqui uma visão autorresponsável da vida, sabendo que não sou responsável por como os outros agem, nem mesmo meu marido, nem mesmo meus filhos, mas eu sou responsável sim por como eu ajo e eu tenho o poder, assim como você, de pelo menos mudar a minha forma de lidar então com o que os outros fazem ou deixam de fazer, entende? Ou seja, a gente olha pra gente, pro nosso poder, onde está o nosso poder que nós temos. E a autorresponsabilidade é um conceito fantástico para abrir os nossos olhos justamente para esse poder que muitas vezes a gente dá para as outras pessoas, mas ele é nosso e nós vamos pegar ele de volta. Porque muitas vezes, voltando a falar sobre esse peso de carregar tudo sozinha, muitas vezes o problema, claro, tá no outro, mas geralmente não tá só no outro. Muitas vezes esse problema tá, sabe onde? No padrão que se construiu dentro da relação. Desde sempre você resolve, antecipa, organiza, segura, evita conflito, compensa o que precisa ser compensado e aos poucos, sem perceber, você foi ocupando todos os espaços. Quando você ocupa tudo, o outro não precisa ocupar nada. E é aí que nasce o desequilíbrio. Relacionamentos não se desequilibram só porque um faz menos, mas porque o outro, muitas vezes, faz além do que deveria. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu já fui exatamente esta pessoa que eu acabei de descrever. Eu tô há 20 anos casada com o meu marido. Graças a Deus, a gente, nesses 20 anos, se reinventou de várias formas. Nosso casamento tá cada vez melhor, mas eu já fui essa pessoa que eu acabei de descrever. E meu marido é um cara muito diferenciado, sério, eu agradeço todo santo dia por ser casada com ele. Pensa numa pessoa maravilhosa, que não é perfeita, tá, gente? Não tô falando sobre perfeição, mas ele é um homem realmente, assim, com H maiúsculo, extremamente diferenciado, de várias formas. Ainda assim, no início lá do nosso casamento, ele era aquele tipo de cara, gente, de verdade, que ele esperava eu levantar do sofá pra ir na direção da cozinha pra me perguntar: você vai na cozinha? Traz água pra mim? E eu ficava pé da vida. Mas quando ele tentava fazer alguma coisa pra me agradar, ele sempre gostou de cozinhar, quando ele ia pra cozinha fazer alguma comida, eu ficava incomodado, meu Deus do céu, por crenças erradas que eu tinha a respeito do meu próprio papel, né, como mulher e como esposa, enfim. Acho que eu já compartilhei isso em algum episódio anterior. Vai chegar o ponto em que a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Mas aí, quando o nosso primeiro filho nasceu, eu não deixava ele fazer nada
com o nosso filho. Também por crenças erradas, mas também por achar que só eu sabia fazer direito. Eita, quem se identifica aí, levante a mão, né? Não preciso nem dizer que eu já estava sobrecarregada, fiquei mais sobrecarregada ainda, porque só eu fazia as coisas. A ponto, gente, de quando... Misericórdia, eu vou falar isso aqui pra vocês. A ponto de quando, por exemplo, meu marido trocava a fralda no início, tá? Depois eu fui mudando, tá, gente? Mas lá no iniciozinho, quando meu marido trocava a fralda, gente, eu ia lá e trocava de novo. Ou eu ajustava alguma coisa. Até pra deixar claro pra ele, mesmo sem querer, né? Mesmo não era consciente muitas vezes, mas era uma forma de deixar claro pra ele que só eu sabia fazer o certo, só eu sabia fazer direito, né? E aí, com isso, ele foi parando de fazer o que ele fazia, ele foi parando de tentar fazer o seu papel mesmo de pai como ele gostaria de fazer, e eu não estou aqui o eximindo da responsabilidade. Ele tem, lógico, a responsabilidade também nos atos dele, de não ter se imposto um pouco mais, mas hoje também, sabendo sobre o perfil comportamental, eu consigo ver tranquilamente porque ele agia como ele agia, né, e tudo mais. Olha só a importância de a gente ter consciência, porque perceba que eu não estou compartilhando isso com vocês para dizer que tá tudo bem, que é assim mesmo. Tô só querendo mostrar para vocês com um exemplo real, inclusive pessoal, de como as coisas vão acontecendo. A ponto de que, quando a gente foi ter o nosso segundo filho, eu fui obrigada a perceber que se eu continuasse daquele jeito, o negócio ia dar muito ruim. Porque com um filho eu já estava extremamente sobrecarregada, aquela sensação de não dar conta nunca. Imagina com dois, imagina chegando mais um bebê. E foi aí que eu comecei, acho que foi o primeiro passo mesmo que eu dei num sentido contrário. De aceitar que eu precisava dele, que era o certo ele colaborar e contribuir. E foi aí que a gente começou a fazer alguns ajustes, mas que demoraram décadas, tá, gente? Porque para desfazer esses padrões que a gente mesmo estabelece, é todo um processo também. Foi um processo para estabelecer os padrões e é um processo para estabelecer novos padrões. Então não tem para onde correr. E aí eu quero te trazer já uma palavra de esperança, porque quando você se joga no processo, o sobrenatural acontece, milagres acontecem e os resultados tendem a ser ainda melhores do que os planejados por você, especialmente quando você se joga nesse processo de mão dada com Deus, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, porque hoje, com 20 anos de casada, eu tenho um marido que é extremamente participativo. Para você ter uma ideia, neste momento, inclusive, que eu estou gravando esse episódio do podcast, é o meu marido praticamente que cuida da nossa refeição diária, mesmo ele trabalhando o dia todo fora de casa. Hoje é ele que faz o mercado, ele faz a lista do mercado, ele já faz a lista do mercado pensando no cardápio que a gente vai ter em casa, que ele faz todo esse processo reverso e organizado para comprar o que precisa ser comprado, para fazer as refeições que precisam ser feitas, e a gente faz um trabalho conjunto em que ele deixa praticamente tudo pronto para mim, eu só finalizo, ou às vezes ele deixa totalmente pronto mesmo, eu só esquento. Este é o mesmo homem que há 20 anos atrás chegava em casa do trabalho, se esparramava no sofá pelo resto da noite. Virava para perguntar o que tinha para comer e quando me via indo na direção da cozinha ainda pedia para eu trazer um copo de água para ele. Este é o homem que hoje cuida das nossas refeições, que eu viajei esses dias, fiquei uma semana fora e quando eu cheguei, ele tinha colocado toda a roupa em dia, sem eu nem ter que falar nada, sem eu nem ter que me preocupar com isso. Lavou não só as roupas da semana, como as roupas que eu tinha deixado acumuladas antes de viajar. Só para você ter uma noção do nível de parceria e de divisão de tarefas que nós temos hoje. Mas para chegar nesse ponto, primeiro eu, Laura, tive que tomar consciência da minha própria sobrecarga, eu, Laura, tive que tomar consciência dos padrões errados que eu mesma tinha estabelecido, eu tive que tomar consciência das minhas crenças erradas e tive que mergulhar no autoconhecimento, né, gente? Não tem jeito. A constelação sistêmica traz um conceito importante nessa questão, que ela diz que relacionamentos saudáveis precisam de equilíbrio entre dar e receber. Não é uma matemática exata, mas existe uma dinâmica natural. Quando um dá demais, o outro tende a se afastar ou a se acomodar. Olha só, gente, como isso é perigoso. Quantos casamentos talvez não tenham acabado
porque tinha uma andorinha sozinha tentando fazer verão, né? E a andorinha sozinha não faz verão sozinha. No casamento a gente precisa dos dois, então é primordial, gente, a gente olhar para isso, porque até o próprio casamento fica debilitado não só pela sobrecarga de uma das partes, mas porque o outro também se afasta, o outro internamente, às vezes mesmo que de forma inconsciente, vai se sentindo fraco, vai se sentindo incapaz. Olha só como isso é sério. E isso não é sobre culpa, é sobre funcionamento, é sobre a dinâmica desse casal, desse casamento. E um outro ponto importante que precisa ser falado aqui é que cada um tem que estar no seu lugar. Aqui eu estou usando até uma fala da constelação sistêmica, mas que também está na Bíblia, e muitas vezes a gente entende isso sob um contexto religioso que só nos afasta dessa verdade, porque quando a gente fala que cada um tem que estar no seu lugar, não é aquela história de lugar de mulher é dentro de casa e lugar de homem é trabalhando, não é sobre isso, é sobre a gente não invadir mesmo a responsabilidade dos outros. Porque quando você assume responsabilidades que não são tuas, você não fortalece o outro, você o enfraquece e vice-versa. Lembra que ninguém cresce quando não precisa. Bom seria, né, se a gente crescesse sem ser empurrado pela vida. Infelizmente, a maioria de nós não funciona assim, não. A gente só cresce quando se vê praticamente obrigado, porque tá difícil demais ficar como tá. Então, carregar tudo não sustenta a relação. Só mascara um desequilíbrio que continua existindo. E você não foi criada por Deus para viver nesse lugar. Aqui entra algo muito delicado, porque muitas mulheres confundem amor com sobrecarga, cuidado com controle, responsabilidade com excesso. E ainda justificam isso com frases como: se eu não fizer, ninguém faz, eu só estou tentando ajudar, eu estou fazendo o melhor pela minha família. Mas no fundo, isso cansa e muitas vezes gera ressentimento. E é aqui que a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado, porque Jesus nunca chamou ninguém, especialmente nós mulheres, para carregar tudo sozinhas. Pelo contrário, o que ele nos disse, gente? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, se está pesado demais, talvez não seja o modelo que Deus desenhou para você. Você já parou para pensar nisso? Amar não é se anular. Cuidar não é se sobrecarregar. E relacionamento saudável não é sobre um dar tudo enquanto o outro recebe tudo. Você não sustenta um relacionamento sozinha. Você não transforma o outro assumindo o lugar dele. Você não constrói parceria carregando tudo. Talvez o que precise mudar não seja o outro nesse momento. É a forma como você se posiciona dentro da relação. Lembrando que você não muda o comportamento do outro, mas você influencia totalmente. E o teu comportamento, esse sim você muda. O teu posicionamento, esse sim você muda. Teu comportamento e teu posicionamento influenciam diretamente como o outro age também. Na prática, então, por onde que a gente começa? Vamos primeiro reconhecer o padrão? Onde você está fazendo além do que deveria? Depois, vamos devolver o que não é teu? Responsabilidade, lembra, não é abandono, é alinhamento. E terceiro, vamos ajustar a tua postura? Menos controle, mais clareza, menos sobrecarga, mais limite? Repetindo então, primeiro, consciência, reconheça o padrão. Depois, começa esse movimento, esse exercício mesmo de devolver o que não é teu, o que não te cabe. E terceiro, ajusta a tua postura, cuida do teu alinhamento, porque isso faz toda a diferença. Relacionamento não se equilibra quando você faz mais, mas quando cada um assume o que é teu. Se você se identificou com isso hoje, talvez o teu cansaço não venha da relação em si, mas do peso de sustentar tudo sozinha. E você não precisa mais fazer isso. Você pode escolher se reposicionar. Amor não é sobre carregar tudo, é sobre caminhar junto. Então, se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. E lembra, cuidar de você também é espiritual. Cuide-se para cuidar. Vamos juntas, sigamos juntas e te espero aqui no nosso próximo episódio do Volte para Si. Porque o mundo pode esperar alguns minutos.